Aula de matemática, professora Karine. Olá, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Mas, primeiramente, eu vou fazer com vocês uma pequena revisão sobre frações equivalentes. Então, nós vimos que frações equivalentes, elas têm números diferentes, mas representam a mesma parte do todo. Vamos ver esse exemplo aqui? Veja só. Aqui nós temos uma representação de 6 quartos. 1, 2, 3, 4. A figura está dividida em 4 partes. Para ter 6, eu precisei pegar outra figura, também em 4 partes. Então, eu usei uma figura inteira, 4 quartos, mais 2 quartos. Então, aqui eu tenho um total de 6 quartos. Essas frações, elas são consideradas impróprias, porque o numerador é maior que o denominador. Lembram disso? E aqui eu tenho uma outra fração, onde eu tenho 1 inteiro e 1 meio. 1 inteiro e 1 meio. A figura está dividida o quê? Em 2 partes, certo? Aqui é como se, ainda ela dividida em 2 partes, eu usei a figura toda e aqui eu usei só uma metade. Então, eu tenho aqui um número misto, 1 inteiro e 1 meio. Fazendo a transformação de número misto para uma fração, eu poderia dizer que eu tenho 2 meios aqui, mais 1 meio, 2 meios mais 1, eu tenho o quê? 3 meios, certo? Como que eu faço esse cálculo? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 3 meios. Então, o que se conclui aqui? Que essa fração 6 quartos e essa fração 3 meios, vejam que elas ocupam exatamente a mesma área das figuras. Mesmo elas sendo números diferentes, elas são frações equivalentes. Vamos ver outra coisa importante. Como que se encontra uma fração equivalente? Nós vamos precisar disso na próxima atividade que nós vamos aprender. Eu encontro uma fração equivalente dividindo ou multiplicando o numerador e o denominador por um mesmo número. Exemplo, 6 quartos. Se eu quero encontrar a fração equivalente, eu divido ou multiplico por 2. Multiplicando, eu vou encontrar um número maior, dividindo, eu vou encontrar um número menor. Mas, exemplo, 6 dividido por 2 igual a 3, 4 dividido por 2 igual a 2. Então, 6 quartos é equivalente a 3 meios. Um exemplo de equivalência encontrada pela multiplicação. 2 quintos multiplicado por 2, o numerador e o denominador. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Então, a fração 2 quintos é equivalente à fração 4 décimos. Tá bom? Essa é a regrinha só para relembrar, ok? Vamos então à aula de hoje da página 128 e 129. Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Nós temos 2 casos aqui. Nós temos 2 situações aqui. Uma de adição e subtração, com frações de denominadores diferentes, nós temos 2 situações aqui. Entre frações equivalentes, que nós vamos fazer através da substituição, ou entre frações não equivalentes, que nesse caso nós precisamos encontrar a fração equivalente. Vamos observar aqui. Observe esses números. 1 quarto, 2 oitavos, 1 quinto e 2 décimos. Observe essas frações. 1 quarto e 2 oitavos e 1 quinto e 2 décimos são frações equivalentes. Se você multiplicar 1 quarto por 2, você vai ter 1 vezes 2, 2, 4 vezes 2, 8. Multiplicando 1 quinto por 2, você terá
1 vezes 2, 2. 5 vezes 2, 10. Então, 1/4 e 2/8 são equivalentes, assim como 1/5 e 2/10 são equivalentes também. Observe aqui, 1/4 e 1/5 e 2/8 e 2/10. Essas frações entre si não são equivalentes. 1/4 não é equivalente a 1/5 e 2/8 não é equivalente em relação a 2/10. Elas não são equivalentes. Ou seja, se eu quisesse fazer aqui uma adição entre 1/4 mais 2/8, mesmo que elas tenham denominadores diferentes, eu tenho uma regra que me ensina, me dá condições de fazer essa adição, porque elas são equivalentes. Nesse caso aqui, que elas não são equivalentes e elas têm denominadores diferentes, eu preciso encontrar uma fração equivalente para que eu possa fazer o cálculo. Ok? Vamos ver como é que isso acontece? Vamos começar pelas frações equivalentes. No caso das frações equivalentes, 1/4 igual a 2/8 e 1/5 igual a 2/10. Se eu quiser fazer uma adição de 1/4 mais 2/8, eu tenho uma regrinha que me diz que, por elas serem equivalentes, eu posso substituir uma delas repetindo a outra fração. De que maneira? Vamos supor, quero substituir 2/8. Então, eu vou pegar a fração 1/4 e vou escrever ela duas vezes. Então, eu farei 1/4 mais, no lugar de 2/8, mais 1/4. Então, eu terei 2/4. A soma é 1 mais 1, 2, 2/4. Esse cálculo aqui, ele é considerado correto, porque através da técnica da substituição. Agora, vamos fazer com outro número. Então, agora aqui eu tenho 1/4 mais 2/8. Se eu substituir a fração 1/4 e fizer 2/8, repetindo ela, então ficará assim: 2/8 mais 2/8 igual a 4/8. Então, 2/8 mais 2/8 igual a 4/8. Essa técnica é substituir uma das frações, assim você tem uma adição com denominadores iguais. Nossa questão aqui é fazer uma adição que antes era com denominadores diferentes, transformar ela para que eu possa realizar através da regra, aonde eu conservo o denominador e somo somente os numeradores. Então, para que eu consiga chegar nesse ponto de deixar elas com os mesmos denominadores, essa regra aqui é a regra da substituição, no caso delas serem frações equivalentes. Vamos aqui mais uma. Aqui é do caso de 1/5 igual a 2/10. Essas duas frações, elas são equivalentes entre si. Então, pelo fato delas serem equivalentes, os denominadores sendo diferentes, eu faço a substituição. Vamos substituir aqui a fração 2/10 e vamos usar a fração 1/5. Então, fica como? 1/5 mais 1/5 igual a 2/5. Agora, fazendo com outro número, substituo 1/5 e repito, então, 2/10. Então, agora eu vou fazer como? 2/10 mais 2/10. 2 mais 2, 4. 4/10. Essas duas frações aqui, 2/5 e 4/10, são frações equivalentes, assim como aqui 2/4 e 4/8 também. Certo? Lembrando que conserva-se os denominadores, tanto na adição quanto na subtração. Fazemos aqui um exemplo, então, de subtração, tá? Quando você tem os denominadores já iguais. Vamos que fizemos todo o processo e agora a nossa continha seja de subtração. Então, se eu tenho 2/4 menos 1/4, conservo o denominador 4 e faz 2 menos 1, 1. 4 menos 1, 3. 3 o quê? Oitavos. Conserva o denominador. 4 menos 2, 2. Conserva o denominador. 4 menos 1, 3. Conserva o denominador.
Vamos para a próxima. Agora vamos ver os casos em que as frações não são equivalentes. Então, frações não equivalentes. Então, nós temos aqui aquele caso, né, da fração 1/4 mais 1/5. Bom, o que precisa fazer? Transformar as frações e encontrar as frações equivalentes que tenham denominadores iguais. Vocês vão muitas vezes precisar de ter uma folhinha de rascunho e ficar testando até chegar no número. Eu já vou dar um número meio pronto para vocês aqui. No livro de vocês tem uma sugestão, tinha uma sugestão lá na descrição dele, de chegar até o denominador 100. Então, a gente, por uma aproximação, por um raciocínio, nós fizemos isso no primeiro bimestre, quando a gente fazia cálculos por aproximação. Nós temos aqui, então, 1/4. Para você ter um denominador 100, você pode pensar que número multiplicado por 4 eu chego em 100. Aí, ó, chegamos aqui no 25 para fazer essa multiplicação para encontrar a equivalência. Porque você sabe que se você tiver 25 mais 25, 50. 25 mais 25, 50. 50 mais 50, 100. Então, 25 vezes 4 igual a 100. Multiplicando 25 por 1, tenho a fração 25 centésimos. Bom, já sei que o denominador que eu tenho, que eu preciso achar, então, agora é o 100. Agora, eu tenho a fração 1/5 para encontrar. Se eu quero ter o denominador 100, que número multiplicado por 5 dá 100? 20, né? Que 2 vezes 5 é 10, então 20 vezes 5, 100. Então, eu pego o 20, multiplico pelo denominador e multiplico pelo numerador. E eu vou ter a fração 20 centésimos. Vamos ver aqui, então. 1/4 mais 1/5 é a mesma coisa que eu disser que eu tenho 25 centésimos, que está substituindo 1/4, por 20 centésimos, que está substituindo 1/5. 25 centésimos mais 20 centésimos é igual a 45 centésimos. Essa resposta aqui equivale como resposta de 1/4 mais 1/5, porque elas têm denominadores diferentes, mas pela equivalência eu consegui achar o resultado, certo? Agora, observe só que curioso. Vamos pegar aqui, como tem aí no livro de vocês, mais 3 frações, 3 jogos de frações aqui, para somar, aonde elas não são equivalentes entre si. Pegando o mesmo princípio do denominador 100 aí, e já que a gente já encontrou uma fração equivalente, algumas que estão aqui nós já fizemos ali em cima, olha só que interessante. Vamos pegar aqui então, 1/4. Nós já sabemos que a fração com denominador 100 para 1/4 seria 25 centésimos, certo? Aí eu tenho 2 décimos. Se eu tenho 2 décimos, vamos pensar assim. Como que eu transformo essa fração na fração equivalente que chega no denominador 100? Ora, se eu tenho 10 aqui, que número multiplicado por 10 vai dar 100? É por 10. Então, eu farei o quê? 10 vezes 10 igual a 100, 2 vezes 10 igual a 20. 25 centésimos mais 20 centésimos. Opa, olha que interessante. Aqui também deu 25 centésimos e 20 centésimos. Vamos lá. Agora, eu tenho a fração 2/8 mais 1/4. Percebam que 2/8 é equivalente a 1/4 e que 1/5 é equivalente a 2 décimos. Qual a conclusão que nós vamos chegar? Que se eles são equivalentes aqui, significa que a mesma fração que eu encontrei de equivalente para esse serve para esse, porque são todos equivalentes. Então, se eu fiz aqui 1 vezes 25 para achar 25, que número multiplicado com o 2 vai dar o 25 que eu preciso? Aqui é o dobro, então eu preciso da metade do número de 25. 12,5 dá um número decimal. Então, 2 vezes 12,5 vai dar o quê? 25. Se aqui eu multipliquei 4 vezes 25 para dar 100,
Agora eu tenho o dobro do número aqui, eu preciso a metade de 25, 12,5. Então, 8 vezes 12,5 é igual a 100. Bom, se 1/5 é equivalente a 2 décimos, eu posso multiplicar pelos mesmos 20. Vamos ver? 1 vezes 20 é igual a 20. 5 vezes 20 é igual a 100. Notem aqui que na anterior eu multipliquei por 10, agora eu multiplico por 20, porque elas são equivalentes aqui, ó, mas aqui 5 metade de 10, então eu aumentei o tamanho do número para fazer a multiplicação, certo? Veja que os números estão ficando, as frações estão ficando iguais. Agora, novamente, já sei aqui que 2/8 para encontrar, eu vou multiplicar por 12,5. E que 2 décimos para encontrar a fração equivalente, eu vou multiplicar por 10. Então, tudo de novo igual. Qual a conclusão que nós tiramos disso aqui? Que quando você encontra aqui, se você estiver fazendo o cálculo de uma fração que é equivalente, provavelmente você vai achar o mesmo número com o mesmo denominador, tá? Esses exemplos que eu passei para vocês são os exemplos que eu tirei do livro, dos exercícios do livro, da página 128 e 129. Leiam agora, observando o vídeo passo a passo, pausando caso seja necessário. Façam as atividades agora do livro, da página 128 e 129 e da página 130 e 131. Essas duas últimas páginas aqui são usando bastante a subtração, tá? Bom trabalho, fiquem com Deus!